Nesse vídeo, eu vou explicar sobre a regulação hormonal nas gônadas masculinas. Primeiro, é importante entender sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino, que é formado por testículos, pelas vias espermáticas, que são o epidídimo, o ducto deferente e a uretra, o pênis, o escroto e as glândulas anexas, que são a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulbouretrais. Os testículos são as gônadas masculinas e estão localizados no escroto. Possuem aproximadamente de 3 a 4 centímetros e têm como função produzir espermatozoides e os hormônios sexuais masculinos, sobretudo a testosterona. O epidídimo está localizado posterior ao testículo, possui tamanho aproximadamente de 3 a 4 centímetros e um formato de C. É o local de armazenamento e maturação dos espermatozoides e é dividido em 3 partes: cabeça, corpo e cauda. O ducto deferente tem a constituição de tubo fibromuscular, mede aproximadamente 30 centímetros, e é responsável por transportar os espermatozoides do epidídimo para o ducto ejaculatório. A uretra é um tubo que leva a urina da bexiga para o exterior no ato da micção. Além disso, no sexo masculino, a uretra dá passagem ao esperma durante a ejaculação. O pênis é considerado o principal órgão do aparelho sexual masculino e é formado por 2 tipos de tecido, o corpo esponjoso e o corpo cavernoso. Divide-se em raiz, corpo e glande e tem como função a cópula. O escroto é o local onde se localizam os testículos e tem a função de termorregulação. Eles aproximam ou afastam os testículos do corpo. Assim, ele mantém os testículos a uma temperatura geralmente em torno de 1 a 3 graus abaixo da corporal. A próstata ela está localizada inferiormente à bexiga. Ela possui aproximadamente 3 centímetros de comprimento, 4 de largura e 2 de espessura. Ela possui o formato de uma pirâmide invertida e é constituída por tecido fibroglandular e tem como função produzir o líquido prostático. As glândulas seminais estão localizadas posterolateralmente à bexiga e possuem um tamanho aproximado de 5 centímetros. Elas têm como função a produção do líquido seminal. As glândulas bulbouretrais possuem aproximadamente meio centímetro de diâmetro e estão localizadas posterolateralmente à uretra membranosa e são responsáveis pela produção do líquido da glândula bulbouretral. Agora que já foi explicado sobre a anatomia das gônadas masculinas, vou falar sobre a participação hormonal no processo de espermatogênese. Além da integridade do órgão em questão, da saúde sistêmica e estado nutricional do animal, a espermatogênese e a espermiogênese são influenciadas pela ação de hormônios. Os maiores reguladores da produção espermática são os hormônios relacionados com a reprodução. Dessa forma, a testosterona, o LH e o FSH são os hormônios de maior importância para o início, manutenção e controle desse processo. Tudo começa no hipotálamo, que estimula a hipófise através da secreção de GnRH, o hormônio liberador de gonadotropina. Então, uma vez que a hipófise é estimulada, ela produz e libera LH e FSH que atinge os testículos através da circulação sanguínea, estimulando a atividade secretória de células de Leydig de Sertoli. Essas células se encontram entre os túbulos seminíferos, no interstício dos testículos, e desempenham seu papel no processo de espermiogênese. O LH especificadamente atua sobre receptores de membranas das células de Leydig, induzindo a produção de testosterona. A testosterona produzida desloca-se para dentro dos túbulos seminíferos, onde é necessária em altas concentrações para que ocorra a espermatogênese. O hormônio também é necessário para a manutenção da libido, para a atividade secretória dos órgãos acessórios masculinos e desenvolvimento das características corporais associadas com o fenótipo masculino. Já o FSH, ele estimula as células de Sertoli para que ocorra a conversão de espermátides em espermatozoides no processo de espermatogênese. A atividade secretória das células de Sertoli também é controlada pelo FSH. Essa célula converte a testosterona em estrógeno, que passa para dentro do lúmen dos túbulos seminíferos. Ainda, a célula de Sertoli converte a testosterona em dihidrotestosterona, um andrógeno de maior potência biológica. Uma vez produzida a testosterona, ela vai atuar como principal estímulo na diferenciação das células germinativas. Esse hormônio difunde-se para os túbulos seminíferos, onde promove a espermatogênese, atuando principalmente ao nível da proliferação de espermatogônias e da espermiação.
A testosterona circundante atua tanto no hipotálamo quanto na hipófise, para modular a produção de LH. A concentração de LH aumenta a produção do andrógeno. No entanto, o aumento da testosterona circundante conduz a uma redução nos níveis de LH, configurando um mecanismo de inibição por feedback, que vai ser explicado mais à frente. Como os níveis sanguíneos de testosterona não são suficientes para iniciar e manter a espermatogênese, o FSH induz as células de Sertoli a sintetizarem e liberarem a proteína de ligação ao andrógeno, a ABP. Como seu nome indica, a ABP liga-se à testosterona, retendo esse esteróide nos túbulos seminíferos, e eleva os níveis de testosterona no ambiente local para níveis suficientemente altos, a modo de manter a espermatogênese. O hormônio do crescimento, GH, também tem participação nesse processo. Ele é o hormônio mais abundante da adenopófise. As células somatotróficas secretoras de GH representam cerca de 50% da população celular hipofisária, e sua secreção é controlada por um complexo hipotalâmico e por fatores periféricos. O GH-RH hipotalâmico estimula essa secreção, e o fator inibidor da liberação de somatostatina inibe. Na espermatogênese, esse hormônio do crescimento é necessário para controlar as funções metabólicas de fundo dos testículos, promovendo a divisão inicial das espermatogônias. Na ausência desse hormônio, a espermatogênese é severamente deficiente ou ausente, causando assim infertilidade. Depois de falar sobre a atuação dos hormônios na espermatogênese, vamos falar agora somente da testosterona. A testosterona é formada pelas células intersticiais de Leydig, que já foi falado anteriormente, que se situam no interstício entre os túbulos seminíferos e constituem aproximadamente 20% das massas dos testículos adultos. Após a secreção pelos testículos, aproximadamente 97% da testosterona se liga fracamente à albumina plasmática ou se liga mais fortemente a uma beta-globulina chamada de globulina, ligada ao hormônio sexual. E assim circula no sangue de 30 minutos a várias horas. Depois, a testosterona é transferida para os tecidos ou é degradada, formando produtos inativos que são subsequentemente excretados. A maior parte da testosterona que se fixa aos tecidos é convertida nas células do tecido em dihidrotestosterona, especialmente em certos órgãos-alvos, tais como a próstata no adulto e a genitália externa no feto masculino. Algumas ações da testosterona dependem dessa conversão, enquanto outras ações não. A testosterona é responsável pelas características sexuais masculinas e, embora seja produzida nos dois sexos, o homem apresenta cerca de 30 vezes mais testosterona que a mulher. Ela também estimula a utilização de gordura pelo organismo como fonte de energia. O hormônio HCG exerce função estimulante sobre os tecidos do feto masculino, resultando na produção de testosterona nos testículos fetais até o momento do nascimento. A gônada do embrião em desenvolvimento ela é indiferenciada, isso é, tem potencial para desenvolver em testículo ou ovário, em resposta a estímulo apropriado. A secreção de testosterona pelos testículos fetais estimula o desenvolvimento da genitália interna e contribui para a supressão do desenvolvimento sexual feminino. Por volta de 3 semanas a 1 mês antes do nascimento, a testosterona estimula a descida dos testículos do abdômen para a bolsa escrotal. Além disso, o comportamento sexual masculino depende da testosterona. Ela também aumenta o desejo sexual. Os níveis mais altos de testosterona acontecem por volta dos 17 anos de idade. E após 30 anos, esses níveis começam a ter uma queda de 0,5% a cada ano, reduzindo assim a libido, a massa óssea, aumentando o risco de fraturas, além de diminuir a massa muscular. Além de estimular a libido, o hormônio estimula a agressividade. A testosterona também está relacionada com o aumento da massa muscular, pois aumenta o metabolismo de gorduras produzindo energia. A deficiência de testosterona ocasiona perda de massa muscular e óssea, perda da força, perda da libido e armazenamento de gorduras. Toda a produção e liberação desses hormônios são controlados por feedbacks. O hormônio de liberação das gonadotropinas, o GnRH, é sintetizado por neurônios hipotalâmicos. Esse hormônio é secretado nos vasos do trato porto-hipotalâmico e transportado até a hipófise anterior,
onde estimula os gonadotropos hipofisários a liberar o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH, na circulação sistêmica. O LH estimula as células de Leydig, induzindo a secreção de testosterona. Esta, por sua vez, estimula os efeitos virilizantes, que estão associados à mudança na composição corporal, como a distribuição de pelos na face, tórax e na região púbica, aumento da massa muscular e funções sexuais, que já foi falado anteriormente. O FSH estimula principalmente as células de Sertoli, causando a liberação do hormônio inibina, que possui efeito direto intenso estimulando a espermatogênese. A liberação desses hormônios sofre uma inibição quando os níveis dos hormônios andrógenos estão elevados. Há essa regulação que chamamos de feedback negativo ou retroalimentação negativa. A testosterona secretada em resposta ao LH exerce efeito recíproco de inibir a secreção de LH pela hipófise anterior. A testosterona ela pode tanto inibir diretamente a secreção de LH pela hipófise, quanto inibir a secreção de GnRH pelo hipotálamo, e, consequentemente, diminuir a secreção de LH e FSH hipofisários. A diminuição da secreção desses hormônios resultará na diminuição da secreção de testosterona pelos testículos. Então, quando houver um aumento muito grande da secreção de testosterona, o mecanismo de feedback negativo agirá através do hipotálamo e da hipófise anterior, fazendo com que a secreção de testosterona seja reduzida para que os níveis sanguíneos sejam equilibrados para valores apropriados de ação do hormônio. Por outro lado, quando há diminuição da secreção de testosterona abaixo dos níveis apropriados, o hipotálamo secretará quantidades elevadas de GnRH, aumentando consequentemente a secreção de LH e FSH pela hipófise anterior, que resultará no aumento da secreção do hormônio andrógeno pelos testículos. Quando os túbulos seminíferos deixam de produzir espermatozoides, a secreção de FSH pela hipófise anterior aumenta acentuadamente. Inversamente, quando a espermatogênese ocorre muito rapidamente, a secreção de FSH pela hipófise diminui. A causa desse feedback negativo se dá pela secreção de inibina, que possui papel de controlar a espermatogênese e que opera em conjunto ao controle da secreção de testosterona. Esse mecanismo de regulação é altamente sensível aos níveis circundantes dos hormônios e varia de acordo com a fase do desenvolvimento do homem. Ele proporciona um sistema importante de controle interno para a manutenção de níveis constantes dos hormônios gonadotrópicos e dos androgênicos na circulação sistêmica. Algumas fisiopatologias estão relacionadas a esses hormônios que atuam nas gônadas masculinas. Uma delas é o hipogonadismo masculino. O hipogonadismo primário ele envolve a capacidade de os testículos responderem ao FSH e ao LH. Quando o hipogonadismo primário afeta a produção de testosterona, a testosterona não consegue inibir a produção de FSH e de LH, fazendo com que seus níveis fiquem elevados. A causa genética mais comum do hipogonadismo primário é a síndrome de Klinefelter. Observa a digenesia dos túbulos seminíferos, falha na espermatogênese e hiperplasia das células de Leydig. O hipogonadismo secundário é a falha do hipotálamo em produzir o hormônio liberador de gonadotropina, ou da hipófise em produzir FSH e LH suficientes. No hipogonadismo secundário, os níveis de testosterona são baixos e os níveis de FSH e LH são baixos ou beirando o limite normal. A idade de início da deficiência de testosterona determina a apresentação clínica. Essa deficiência no segundo ou terceiro trimestre de vida fetal resulta em micropênis e testículos criptorquídicos, que é quando o testículo não se encontra na bolsa escrotal no nascimento. A deficiência de testosterona no início da infância tem poucas consequências e geralmente só é reconhecida depois que há retardo na puberdade. O hipogonadismo não tratado impede o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Quando adultos, o paciente afetado apresenta mau desenvolvimento muscular, voz aguda, escroto pequeno, pelos púbicos e ciliares raros e ausência de pelos corporais. Podem desenvolver também ginecomastia. Em geral, suspeita-se de hipogonadismo congênito ou de início de infância em razão do retardo da puberdade ou desenvolvimento de alterações.
O hipogonadismo de início na vida adulta deve ser suspeitado perante sintomas ou sinais, mas em geral passa despercebido porque esses indicadores clínicos são inespecíficos ou pouco sensíveis. Os tratamentos incluem terapia de reposição de testosterona e reposição de gonadotrofinas para restauração da fertilidade decorrente de hipogonadismo secundário. Existe também o hipergonadismo masculino. O hipergonadismo é uma normalidade rara caracterizada pela produção excessiva de testosterona causada por tumores das células intersticiais de Leydig. Quando esses tumores se desenvolvem em crianças ou jovens, eles causam um crescimento rápido dos músculos e dos ossos e, consequentemente, a união precoce das epífises. Dessa forma, o tamanho do indivíduo acometido por essa condição será muito menor do que poderia ter sido atingido em condições normais. O hipergonadismo também causa o crescimento excessivo dos órgãos sexuais masculinos, dos músculos esqueléticos e de outras características sexuais masculinas. No homem adulto, esses tumores são difíceis de diagnosticar porque os aspectos masculinos já estão presentes.